Olá, gente! Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre saúde de forma leve, trazendo informação para você do que você nunca ouviu falar ou do que você já ouviu falar e quer saber mais um pouco. E claro que comigo, meu grande amigo Marcos Bezerra. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Rafa. Todo mundo que está assistindo, ouvindo, onde quer que esteja. Mais uma conversa, mais um dia. É isso, nessa nossa missão de trazer informação. É isso? É isso. E hoje a gente vai falar de quê, Rafa? Hoje a gente trouxe um assunto que eu quero saber se você sabe. Você sabia que existe dentro da odontologia uma especialidade chamada endodontia? Endodontia? Endodontia. Sabe que tem muita gente... Eu trabalho muito com dentistas no Sesc, né? Essa garota aqui é dentista, tem Adorei o garoto. muita gente, tem muito dentista dentro do Sesc. E assim, eu costumo dizer para eles que vocês sabiam que as pessoas têm dificuldade em saber que existe especialidade na odontologia? Porque a maioria das pessoas acha que o dentista ele faz tudo. E não é isso, é isso? Perfeito. Não é isso. O dentista, ele pode fazer de tudo, mas não sou eu que vou explicar, não. Quem vai explicar isso pra gente é a nossa convidada de hoje, a endodontista Natasha Jus. Bem-vinda, Natasha. Obrigada, Rafa. Obrigada, Marcos. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, a gente poder falar um pouquinho mais da minha especialidade, que é a endodontia, né? E sim, a gente vai hoje conversar bastante, associar a endodontia com a saúde mental também um pouquinho, que é um tema que vocês toda hora trazem aqui, né? Muito importante para a gente conversar. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É isso, que bom. E aí eu já começo assim de... Endodontia. A maioria das pessoas nunca ouviu falar em endodontia, mas elas conhecem uma outra forma, um outro termo, né? Exato. O endodontista, ele cuida de quê? Exatamente, Marcos. Então, o endodontista faz o canal do paciente. Muito mais simples. Então, a gente está trazendo a doutora que faz o canal. Exatamente. Aliás, a Natasha, ela é especialista, mestre, doutora em endodontia, e ela também é professora da especialização da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, Nath? Então conta mesmo pra gente. Eu já sou formada há 18 anos, né? E desde sempre... Começou com 5 anos de idade. Não, gente. Não, Marcos. Esse rostinho lindo aqui não tem 20 anos mais. Então, com 40 anos, né? E há 18 anos eu me formei em odontologia e há 17 eu faço endo. Então, desde sempre... Paixão. Desde sempre me apaixonei pela endodontia na faculdade e depois fui direto para a especialização no ano seguinte que eu me formei e não saí mais, né? Comecei trabalhando com vários consultórios, fazendo o que a gente chama de endodontia delivery, né? É um termo mais recente, mas sim, trabalhando em outros consultórios. E acabei me apaixonando, assim, hoje sou professora também da UERJ há 16 anos, eu já tô lá. Então, há 17 eu terminei e já continuei sendo professora de lá. Nasceu entre indas e vindas, né? E o que faz uma pessoa precisar fazer um tratamento de canal? Bom, excelente pergunta, né? O principal motivo para a necessidade de um tratamento de canal é cárie. Não tem, é o mais recorrente, que a gente vê mais recorrente no consultório. Então, você tem o processo carioso e a cárie chega no nervo, que é a polpa, né? A gente fala como sendo a polpa do dente, a polpa dentária, mas é o nervo do dente, é o que dá a sensibilidade do dente, né? E a gente acaba precisando tratar o canal porque essa cárie é bacteriana, ou seja, a bactéria contamina o canal. Existem outras possibilidades também de necessidade de canal, como, por exemplo, uma doença periodontal, ou seja, na gengiva, que gera um problema dentro do canal. Além disso, um trauma, por exemplo, é muito comum crianças terem a necessidade de fazer tratamento de canal porque caíram e bateram a boquinha. Então, bateram a boca e o dente, né? Uhum. Então, acaba tendo ou o dente quebrando e aí expondo o nervo do dente,
ou batendo e esse nervo necrosando, né? Então, assim, são vários os motivos pelos quais a gente precisa tratar um canal. O esporte pode levar isso também, O né? Esse esporte trauma, né? Exatamente, está diretamente ligado com os traumas dentários. Então, muita gente usa protetor bucal justamente por isso. Além disso, eu acho que a gente vai explorar muito aqui, o quarto, digamos assim, né, causa do tratamento de canal, é o trauma oclusal, que tem muito a ver com a ansiedade e saúde mental, que é o que a gente vai falar aqui, né? Então, acaba que o paciente faz apertamento, bruxismo, gera um trauma oclusal e esse trauma oclusal leva a uma necessidade de canal. E a necessidade de canal, ela, você falou aí de sensibilidade, ela pode estar ligada à dor ou não, né? Sim. Tem situações que o dentista vai te orientar, olha, você precisa tratar o canal desse dente por causa disso, disso, disso. Eu acho que você pode falar um pouquinho. Sim. E também quando o paciente sente aquelas dores, né, que chega desesperado no consultório, ou quando o rosto incha. Fala um pouquinho pra gente, Nath. Sim, nem sempre o tratamento de canal está vinculado à dor. Tá? Certo. Acaba que o paciente vai procurar o tratamento de canal por conta de dor. Mas se você tem o hábito de procurar um dentista anualmente, que é o ideal, fazendo uma radiografia, que é o melhor dos mundos, né? Se a gente faz um acompanhamento radiográfico junto com o clínico, você consegue identificar problemas que você não vê só clinicamente. Então, às vezes, você já tem dentes que precisam de canal, e mesmo assim o paciente, mas eu nunca senti dor. Sim, você nunca sentiu dor porque o seu corpo conseguiu controlar. Tem pacientes que têm o limiar de dor muito alto, então demoram para sentir dor. Então a gente acaba fazendo esse acompanhamento clínico e radiográfico e consegue diagnosticar a necessidade do canal através disso. Então, quando são essas situações, o dente muitas vezes já tem uma restauração muito antiga e a gente sabe que as restaurações de amálgama são restaurações que causam microtrincas no dente. Amálgama vou explicar o que é. A amálgama não é restauração branquinha, né? Não é. A amálgama é aquela de prata, né? Aquela escura, prateada, né? Exatamente, que fica no dente. E essas restaurações mais antigas são capazes de causar microtrincas dentárias. Né? E aí acaba necrosando a polpa e o paciente não sente nada. E quando a gente faz a radiografia, a gente observa na radiografia, na pontinha da raiz, que a gente chama de lesão periapical, que é nada mais, nada menos do que a necrose, ou seja, a morte da polpa ao longo da raiz, e ela lá embaixo, na ponta da raiz, ela acaba tendo uma reação óssea referente a isso. Eu acho importante a gente deixar isso claro, porque muita gente... Não, mas eu não tô sentindo dor, não vou tratar. Não entende o que você acabou de explicar, isso né? Da importância. Muito comum mesmo. E tem as situações que as pessoas chegam morrendo de dor. Sim. Ou até com o rosto inchado também, né? E aí existe um acolhimento, existe uma necessidade do dentista saber receber esse paciente e entender que a pessoa está sofrendo, né? E como é que o endodontista faz isso? Existe uma forma dele... Você consegue dar alguma dica para ele ser um melhor profissional para isso? Perfeito. Nesses casos em que tem esse inchaço, aumento de volume, a gente fala que são infecções agudas, né? Em que a gente tem ou uma bactéria muito forte, que a gente fala que é virulência bacteriana, ou o paciente está com uma imunidade comprometida de alguma forma, ou por alguma questão de estresse do dia a dia, que todo mundo é estressado, né? Todos nós somos. Sim. Ou por uma questão imunológica mesmo, de alguma doença que afete ele. Nesses casos, a gente tem a potência, a capacidade do paciente não consegue reagir a esse processo infeccioso rápido. Então, acaba causando inchaço no rosto do paciente. Né? E aí a gente chama que são as infecções agudas. Esses casos são os casos mais difíceis de serem solucionados, óbvio, porque requerem um tratamento, um acolhimento, um tratamento clínico e um tratamento de antibiótico, né? Que você tem que realmente medicamento, medicar o paciente ali para suportar, dar o suporte mesmo, né? E um suporte psicológico, porque muitas vezes o paciente fica debilitado, o paciente, às vezes, começa a ter problema de enxergar, problema de respirar, óbvio, que se isso avançar muito, né? E o paciente, nesses casos, chega muito abatido, né? E muitas vezes chorando até, porque já passou por outras situações, ou são pacientes que já são traumatizados, que é um problema, né? Que a gente enfrenta na odontologia, não tem jeito. Tem muitos dentistas... Acho que hoje a gente vive um dos melhores momentos da odontologia, assim, né? Porque a gente
está conseguindo propagar muita informação séria, né? Sim. Ao mesmo tempo tem as fake news, mas não é o momento da gente Sim. falar isso aqui, né? De qualquer maneira, quando o paciente chega no consultório, ele é um paciente que precisa de acolhimento, que precisa do nosso carinho, precisa do nosso suporte. Muitas vezes você nem viu o paciente, então eu sou endodontista, então o paciente não vem para mim. O paciente, quando vem para mim, ele vem através de um indicador. Quando ele chega para mim, ele já chega naquela condição de dor, de desespero, de aumento de volume. E eu nem conheço o paciente, mas já tô no telefone com ele. Já tá acolhendo. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. A gente precisa acalmar ele primeiro, para que ele entenda aquele processo. Ou às vezes não tá com dor, porque não tá com inchaço, mas tá com dor. Muita dor, Muita dor. Tem paciente que fala, doutora, minha vontade era de bater a cabeça na parede, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha tomado 1 milhão de remédios e não sabia mais o que fazer. Então, isso acaba a gente tendo que dar esse suporte, né? Ligar para o paciente. Gente, todo dia, todo mundo quer o WhatsApp, passa a mão no telefone, acalma o paciente, Conversa, sabe? né? Conversa com ele, instrui ele. Sim. De botar, tá com o rosto inchado? Vamos botar uma bolsinha de água quente, que não é uma Sim. medicação, mas sabe, vamos nos alimentar de um alimento de alma, sabe? Assim, Sim. não só de... Sim. E não só passar uma medicação por escrito. Sim. Então, assim, os pacientes que chegam pra gente, chegam carentes desse acolhimento. Então, eu acho que se eu puder, como você perguntou, né, o que eu posso dar de dica, se eu puder dar para os endodontistas essa dica de acolham seus pacientes, né? É um dos feedbacks que eu mais recebo quando os pacientes me avaliam no Google. Então, o que eles mais falam é: nossa, o atendimento dela, o acolhimento, o pós-tratamento, porque eu dou tudo por escrito, eu dou tudo orientado. Acompanha, né? Você acompanha como Passo tá a mensagem evolução. no dia seguinte para saber como é que tá. Se o paciente está internado, muitas vezes, porque acontece do paciente Pode acontecer. nem veio para mim, mas já tá com um abscesso. E aí eu vou até o hospital para ver o paciente, para encontrar com ele, ligo todos os dias para saber como é que ele tá de acompanhamento. Então, assim, todos nós precisamos. A cadeira do dentista é um local de terapia. É ali, um local né? de terapia, muita. Muita Muita gente, terapia. ainda mais com o paciente endodôntico, que é um paciente que tá com dor, que tá necessitando de atenção, né? Sim. Então, acho E que é aí, isso. quando é que vocês vão criar uma broca que não faz barulho? Porque É eu um acho sonho, que assim, né, um dos gente? principais motivos de estresse quando a gente senta na cadeira do dentista é aquele barulhinho. É. Não precisa nem estar encostando, é só aquele. Cara, mas isso até para os dentistas, né? Seria um grande certeza, sonho, né? Porque Com certeza. é realmente. Hoje a gente tem motores muito mais suaves, né? Motor que você acopla nas cadeiras e ele faz muito menos trepidação, muito menos ruído, mas ainda tem, né? Ainda E eu acho que vem, assim, eu acho que nossa geração é uma geração traumatizada, dos nossos pais, então nem se fala. Sim. Muito mais, né? Mas essa geração que tá vindo é uma geração que já tem água fluoretada, conscientização de escovação, de cuidados dentários, né? Sim. Então, assim, é uma geração menos traumatizada. Sim. o Porque número de nunca cáries precisou. é menor, né? Hoje do não que, Com que era certeza. antes. Mas aí aparecem outros problemas. Exato. E aí vou entrar na seara da saúde mental, que você Isso aí. falou, né? Dos processos que podem levar à necessidade de um tratamento de canal é o que você chamou de. Como é? Falha oclusal. Como foi? Trauma oclusal. Trauma oclusal. Então você vai explicar, Sim, né, vou para explicar. nós o que é um trauma oclusal. Mas eu estava dando uma lida aqui antes da gente conversar e tal. E estava vendo que a principal causa realmente hoje é a ansiedade. A gente está falando para o Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 26% dos brasileiros têm transtornos de ansiedade. Uhum. A gente está falando aí de 56 milhões de pessoas. É muita Sim. gente. É mais que a torcida do Flamengo. Olha que a torcida do Flamengo É é grande. gigante. Sim. Então, é muita gente. Quando a gente está falando de 26% das pessoas, né, eu gosto sempre de trazer isso para um número palpável, algo real, né? Nós estamos aqui em 3, ainda tem a pessoa que está assistindo. Um de nós 4
Tem. sofre de transtorno de ansiedade. Então é Opa! muita gente. Opa! Então tá bom, esse tá com você. Então é muita gente, né? E qual a repercussão na saúde bucal que esse transtorno, essa ansiedade, essa falta de saúde mental causa e faz o paciente ter que parar na sua cadeira e você precisar fazer um tratamento de canal? Perfeito. Então, hoje a ansiedade, acho que sim, desde a pandemia, a gente tem pego muitos dentes trincados, muito. E Esses números aumentaram 20% depois da pandemia. depois da pandemia, Isso. exatamente. Então, nós somos, como o Marcos falou, uma população ansiosa. Não tem como. E o que acontece? Quando a gente tem ansiedade, a gente gera uma carga, uma pressão que a gente chama de apertamento dentário. Que é como se a gente mantivesse os dentes o tempo inteiro encostados. E eles não foram feitos para ficar o tempo inteiro. O dente não foi feito para estar encostado o tempo inteiro. O tempo inteiro, não. Ele foi feito para encostar durante a mastigação, às vezes durante a fala, mas durante o processo de repouso, a boca normal... E é imperceptível, né? Você aperta, Então você que está assistindo, e você não vê. o seu dente está encostado agora, nesse momento, Isso. ou não tá? Boa. Se não tiver, Desencoste os dentes. Desencoste. É se isso. tiver encostado, não é normal. É isso, gente. não é Já normal. fica a dica mesmo. E é uma Fica a dica E muito algo- importante. É muito importante, porque o paciente precisa se perceber. Porque tem duas formas de você trincar. O bruxismo, que o bruxismo acaba que as outras pessoas do lado percebem porque ele faz barulho, é aquele ranger do dente. Né? Aham. Então, quando você range o dente, sai um som, né, desse processo. Então, às vezes, a sua esposa ou o marido dormem com você, percebe. Às vezes, as crianças estão fazendo isso, então o pai e a mãe percebem isso também. Então, ele é muito mais perceptível. E hoje tem muito nas crianças Muito, também. Muito, muito, É. muito. Meu filho, por exemplo, fez durante um bom tempo, fez apertamento. Hoje, depois que ele usou o aparelho, melhorou muito. Sim. E Então- isso pode aparecer na pessoa já adulta, uma pessoa que nunca teve bruxismo. Com certeza. Isso pode aparecer, Com né? certeza. É com certeza. claro, né? Todo mundo, como você falou assim, você já assumiu o seu papel aí de ansiosa e tal. Mas, né, eu já passei por vários momentos Uhum. né, complicados. Isso depois a gente também Depois- estava conversando antes, a gente conversa Aham. novamente. Mas acho que o momento que eu me senti mais ansioso e tudo, né, mais estressado, aquela carga maior, eu acordava de manhã com, sabe, Dolorido. dolorido, cansado. Sabe aquela dor que o povo, Sim. as pessoas chegam no consultório e falam, doutor, eu tenho uma dor cansada, mas é exatamente essa sensação, uma dor cansada aqui na mandíbula e tal. Isso é sinal de apertamento noturno, Sim, bruxismo? com certeza. Então, a gente estava falando do bruxismo. O bruxismo, ele é notório, porque você faz um barulho. O apertamento, não. O apertamento, o próprio paciente tem que sentir isso. Ele que vai notar. E por isso a gente precisa disseminar isso, porque só ele que sabe o que ele está fazendo. Então, eu, quando comecei a estudar isso lá atrás, comecei a entender esse processo, eu vi que eu sou uma apertadora diurna e aperto trabalhando. Quando eu estou mais concentrada, ou seja, eu tô mexendo no computador, quando eu tô tratando um canal, eu aperto o dente o tempo inteiro. E assim, a gente tem outros sinais. Então, por exemplo, o apertador, o paciente que precisa entender disso, tá? E ele vai começar a ter outros sinais, como dor, depois de fazer alguma coisa muito concentrada. Ele vai ter desgaste do dente, o dente começa a ficar mais liso, sem aquelas curvinhas, ele começa a ficar mais alisado. O paciente começa a ter aumento, se já tem toros. Toros são aumentos de volumes mandibulares. Então, se ele já tem toros, esses toros começam a aumentar. A câmara pulpar, então, no canal, começa a ficar mais apertadinha. Calcificação. Então, tem uma série de Isso tudo o sequelas. dentista consegue ver no Dentista. clínico, junto com a radiografia ou tomografia. Exatamente. Né? Agora, o paciente, ele vai se perceber quando ele vai notar que ele está Perfeito. encostando o dente. Então, desencostem os dentes. Que não é para encostar o Gente, é tempo todo. difícil isso. É muito difícil. difícil. Você tá eu tô falando, eu tô falando. pensando aqui. É isso, é muito A difícil. tendência... Então, tá vendo? Eu sou um apertador. E isso que você falou, Marcos, acontece muito de manhã mesmo. Às vezes De as manhã. pessoas acordam com dor de cabeça, Sim. acordam com dor aqui na lateral, às vezes aqui, às vezes a dor até mesmo na região, vamos botar
assim, na região da gengiva, quando vai comer alguma coisa, falando, isso tá dolorido. Sim. Comigo, isso super acontece. Às vezes eu vou tomar café, eu vou morder um alimento, às vezes um ovo, eu falo, gente, apertei muito essa noite. Porque é isso, né? Isso tudo tá relacionado à ansiedade. E isso vai gerar, o trauma oclusal vai gerar o quê? Isso, exatamente. Aí o trauma oclusal, oriundo dessas duas situações, vai gerar as trincas no dente. E essas trincas, inicialmente, são muito pequenas. Mas, à medida que você vai mastigando, usando o dente, elas vão aumentando. É igual uma rachadura na parede. Você, inicialmente, ela é bem fininha, bem pequenininha. E à medida que aquilo ali vai sofrendo o processo interno, né? Sim. Tem alguma coisa interna ali para ter aquela rachadura, ela vai aumentando. E é a mesmíssima coisa no dente. Então, as rachaduras começam pequenas e vão aumentando até chegar no nervo do dente, que foi o que a gente falou, que é a polpa. E aí, o paciente começa a ter dor. E o pior é que a gente não vê, né? A gente, como paciente, a Exatamente. gente não vê. Não, e fala, mas gente, eu não tenho nada nesse dente, eu nunca fiz uma restauração nesse dente. Justamente, você nunca fez nada ali, mas você aperta, você usa aquele dente 100% do tempo. E ele Então, não é pra antigamente, e antigamente quando eu falo é no meu tempo... Não, mentira, meu tempo é agora, nesse momento. Gente, olha. Meu tempo é agora. Mas antigamente, e essa ideia permanece até hoje, quem faz canal é porque teve uma cárie que foi muito profunda. Exatamente. Mas hoje, Não isso não necessariamente é verdade. É. Não necessariamente as pessoas estão fazendo canais por conta de cáries. Elas fazem canais, então assim, isso é semanal na minha rotina, tá? Não tô falando de uma coisa que acontece uma vez por ano. Tô falando toda semana. Essa semana mesmo, eu fiz uma postagem, marquei a gente, até porque a gente iria falar sobre isso, mas foi um paciente que eu atendi essa semana. Paciente apertador. Sim. Já tinha perdido um dente do outro lado e parou de usar a placa por um descuido, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, e começou a apertar, continuou apertando e trincou o outro dente do outro lado. Eu tô me lembrando da academia, o povo faz... Nossa. Isso E aí também. é uma das recomendações que a gente faz. Por quê? Porque a gente precisa encostar o dente para fazer força e equilíbrio. Então, é um local que você... Até uma vez o PV veio aqui, gravou falando Sim. sobre isso, os hábitos, né? Tudo isso está enfraquecendo os dentes. Por quê? Porque a gente tem pessoas desesperadas em busca por saúde, né? E de corpos e tal, e não estão se preocupando com a saúde dental. Isso é muito recente. Não, Você tá e vendo aqui Marcos? atrás, agora a gente tem um vidrinho, a gente Ali, vê o pessoal os que meninos. tá, né? O pessoal da... A gente está falando aqui do exercício e apertando, e você falando apertando, e eles estão assim na cabeça. E aí, um cochichando com o outro e tal. Tá em todo Nosso lugar. triatleta vai Tá em sair daqui todo lugar. Triatleta é muito? E a gente tá falando não só de trincar os dentes e ter que fazer o canal, mas a Nath mencionou de perder um dente, né? Perdeu. Muitas vezes a gente Fica perde trincado, um dente. trincado, aí o cara vai comer uma pipoca e pô, quebrou Cara, o era. quebra dente. dente. Dependendo Quebra do tipo de Foi o fratura, caso desse paciente. que eu você- falei pra você. Mas assim, eu tô falando desse paciente que foi agora essa claro, semana. muito. Mas eu Porque tenho tá aí, toda né? Tá semana, na o rotina, tempo tá na inteiro, o tempo rotina. inteiro. Agora, Nath, você como endodontista, qual é a sua abordagem? E aí vamos falar endodontista e dentista e humana, né? E pessoa que vai acolher esse paciente. Além de tratar o canal, como você aborda esse paciente? Como você orienta ele em termos de atividade física, em termos de protetor bucal? O Marcos está aqui falando triatleta. Como é que você faz isso? Perfeito. Esse paciente, como eu disse antes, eu não recebo os pacientes, então eu recebo dos indicadores, né? Então, quando esse paciente Os indicadores é um outro dentista que mandou para você. dentista. Vamos explicar. Depois o ela vai falar do dentista delivery, clínico né? geral, ele vem, avalia, faz essa avaliação geral, né, com a radiografia e o exame clínico. E aí, quando há necessidade de canal, ele encaminha o paciente para mim, que sou endodontista, né? Então, hoje, como o Marcos falou, a gente tem várias especialidades. Então, a gente tem a endodontia, a gente tem a periodontia, que cuida de gengiva, tem implantodontia, que faz implante, ortodontia, que coloca aparelho. Então, cada especialidade trabalha dentro da sua área, né? Então, o clínico geral geralmente faz uma avaliação geral e vai encaminhando de acordo com a sua necessidade. Quando esse paciente que vem desse indicador clínico geral para mim chega com o dente trincado, a minha primeira pergunta é: você está usando sua placa? Porque a minha preocupação não é com aquele dente que já está perdido, é com o que vai acontecer depois dali.
que aquele dente ali, ele já tá fazendo canal, ou seja, ele já tá no caminho de ser perdido. Mas e depois? Um paciente de 20 e poucos, 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos. Como é que vai ser isso? Vai chegar na fase mais idosa sem dente? Sem dente. Pois é. Porque assim, não adianta você pegar, tira esse dente, coloca o implante, o que ele vai fazer? Ele vai fraturar o implante. Sim. Porque o tratamento, ele é preventivo. E para prevenir isso, ele precisa usar a placa. A placa é uma moldeira, como se fosse, a gente fala que é como se fosse uma moldeira de clareamento, mas não é, o material é diferente, é só para quem é Sim. mais leigo entender, que você usa entre um dente e outro e você impede justamente que os dentes se toquem, né? E você relaxa a musculatura quando você usa a placa e permite que você não encoste esses dentes, portanto, não trinque os dentes. Entendeu? Então, Perfeito. é uma forma, é a primeira coisa que eu pergunto pro paciente quando ele chega no meu consultório. Olha, esse dente foi trincado, ele foi trincado não porque você tinha uma restauração grande de amálgama, não porque você tinha já um preparo nesse dente, não, era um dente ígido. Ígido significa que não tinha nada. Ele era Tinha um uma dente doença, né? sem nenhuma cárie, sem nenhuma doença periodontal, sem nada. E ele acabou tratando o canal ou perdendo o dente, que acaba acontecendo. Né? Então, assim, a primeira coisa que quando o paciente chega é se preocupar com isso. Dar essa informação que às vezes ele nem recebeu antes, Ele nem tem. entendeu? Ele nem tem. Então, assim, você falou que a gente conversou com o PV, né? Realmente a gente conversou com o PV no ano passado. Foi uma conversa que, para mim, temporada, assim, hein, gente? Tá lá o episódio. foi uma conversa que abriu minha mente, realmente, como médico, Foi mesmo. né? Para a importância da odontologia, né? Sim. E ali eu passei a enxergar o dentista como uma figura muito importante nesse processo de saúde, Nossa, com certeza. porque as pessoas vão ao clínico geral, vão ao médico? Vão, normalmente quando já estão com 45, 50, 60 anos. Sim. Mas ao dentista, as pessoas têm, né? Claro, não todo mundo, mas a frequência é muito maior de ir Com ao certeza. dentista anualmente do que ir para o médico jovem. O dentista tem essa capacidade de fazer essas avaliações. Então, hoje, de dizer assim, olha só, isso aqui é causado por um apertamento, Com certeza. né? Isso é um trauma oclusal, Trauma mas não que eu oclusal. aprendi. É. Você sabe que da sua especialidade, eu conheço muito Ele tá fera. o reciprocante, né? Olha aí. Eu sei, conheço. Porque temos no Sesc, né, É Marcos? isso aí, o reciprocante. A gente deixou de fazer na mãozinha, Manual. aí faz o reciprocante. Para trazer a melhor experiência para o paciente. Isso aí. Isso é Mais verdade. rápido, Sem mais dúvida. qualidade. Isso aí. E com a mesma eficiência. E com a mesma Esse eficiência. foi o jabá da odontologia do SUS. Mas assim, você consegue dizer para ele, olha, isso que você está causando, isso que eu acabei de encontrar aqui, é porque você faz um apertamento, isso está muito ligado à ansiedade, a estresse. E a partir daí, você indicá-lo para um psicólogo, para um Sim, psiquiatra, ele sim. procurar um tratamento para isso, não é isso? Sem dúvida, não, com certeza. O clínico geral, principalmente, né? Ele tem que ter essa visão. O clínico geral, ele tem que entender um pouquinho de tudo. É Só isso. que quando o paciente chega pra mim, como endodontista, porque já chega nessa situação de dor, já de trinca, já eu preciso orientar ele também. Eu preciso passar isso pra ele também. Olha, tá? Existe sim até uma situação que eu tenho pouca intimidade com o paciente, porque o paciente vem pra mim, trata o canal e volta Sim. pro dentista dele. Sim. Então são poucos também que vão me dar abertura pra eu falar alguma coisa nesse sentido, porque é algo muito íntimo, mas você percebe na boca do paciente que ele tá tendo um problema. Não só oral. Ele tá tendo um problema no geral, na saúde dele como um todo. E principalmente na saúde mental. Porque isso tem reverberações na boca, na saúde oral. Então, eu posso, como endodontista, falar e trocar isso com o meu indicador, com o clínico geral, falar, ó, esse Perfeito. paciente precisa de um olhar mais É atento. isso. Conversa com ele, explica pra ele a importância de fazer uma placa, explica pra ele a importância de fazer ir para uma terapia, alguma coisa assim, porque eu não tenho essa intimidade. E Então, aí esse mas assim, trabalho... ao mesmo tempo, eu não me eximi de dar minha De informação falar, e né? meu ponto de vista ali, Sua entendeu? visão do Esse paciente. trabalho e essa responsabilidade que o profissional tem, e aí eu quero que você fale Uhum. agora, a gente, né, falou muito sobre a questão dos pacientes e Sim. tudo que você faz, mas assim, dessa comunicação entre os profissionais, né, dessa
desse tratamento interdisciplinar, Isso. que aí a gente está falando entre dentistas de especialidades diferentes, sim. mas entre profissionais de saúde diferentes. Então, assim, nessa temporada a gente já conversou também com um especialista em odontologia do esporte, né? E eu, como cardiologista, tenho todos os dias no consultório vários pacientes que recebem de mim uma prescrição de fazer atividade física. Sim. E aí eu já aprendi que todo mundo é atleta. Sim. Mesmo que você vá para academia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ele é considerado um atleta. E eu preciso fazer uma indicação, vai lá e procura o dentista e faz uma avaliação. Claro, com certeza. Né? Então, assim, esse processo, eu quero que você fale um pouco dessa responsabilidade do profissional de fazer uma rede, né, de pessoas conhecidas, de criar, de profissionais conhecidos, porque essa troca é muito importante para o paciente e para a gente, né? Com certeza. É importantíssimo ter essa interdisciplinaridade, né, que a gente fala, né? É comunicar, porque eu, como endodontista, eu tenho a visão de endodontista. Do especialista. Mas eu não tenho como aprender tudo. Eu não tenho como me aprofundar em tudo. Então, até mesmo essas informações que eu tô trazendo para você não são da minha área. Mas que eu fui captando isso com indicadores que são especialistas em DTM, que é disfunção temporomandibular. Porque a gente está falando aqui de apertamento e bruxismo. Mas tem gente que tem problema na articulação, na ATM, que gera um problema dentário. Por quê? Porque não consegue mexer muito, abrir tanto a boca, ou não consegue... Ou aquilo ali, aquela musculatura ali tá tão forte que mantém esses dentes fechados o tempo todo. Então, essa interdisciplinaridade... É difícil mesmo. É difícil essa palavra, né? Ela faz com que a gente aprenda cada vez mais e permite que você, como endodontista, troque. Então, eu sempre falo isso para os meus indicadores, porque para planejar os casos, eu preciso trocar muito também. Tô adorando né? indicadores, adorando isso. Eu explico em geral, né? Para eu conversar com os meus indicadores, a gente precisa trocar. Então, todo paciente, ele tem um planejamento antes. Seja radiográfico, seja tomográfico, que é o melhor, né, de tudo. Mas quando eles vêm para mim, a gente conversa sobre isso. Né? Então, assim, para chegar num diagnóstico, para chegar numa conclusão, tudo isso é passado, muitas vezes, por 2, 3 dentistas ao mesmo tempo, que cada um dentro da sua área. Qual é o objetivo? É entregar o melhor para o paciente. Com certeza. É que o paciente se sinta seguro, onde ele está sendo cuidado. Então, assim, cada vez mais que a gente troca com esses profissionais, o endodontista vai trocar muito com o radiologista, por exemplo, procurando uma fratura, procurando algo que justifique aquela sintomatologia do paciente. A troca do clínico geral com as especialidades. O clínico geral, ele não necessariamente precisa ir a fundo naquela especialidade, porque ele não tem conhecimento sobre isso. É o especialista que vai agir ali, mas ele precisa saber que tem algo diferente, que tem algo, né? Isso para mim é muito claro, porque, né, eu hoje atuo, além da gerência de saúde do SESC, como cardiologista que eu sou, formado pela Universidade Federal Fluminense, lá em 2002. 1900 e bolinha? Não, 2002, não pode dizer que 1900 e bolinha eu entrei na faculdade. Mas eu tenho uma outra especialidade, que foi a especialidade que eu mais atuei na minha vida, foi a terapia intensiva. Passei 22 anos dentro de CTI, dentro da terapia intensiva. E na terapia intensiva, isso é muito comum, isso é muito fluido. A gente está com pacientes ali muito graves que desenvolvem um problema renal e eu chamo o nefrologista, que tem um problema cardiológico, e aí a gente chama o cardiologista, a gente chama o psiquiatra muito dentro da terapia intensiva, o pneumologista, o cirurgião. Então isso para mim sempre foi muito, muito comum, isso sempre foi o dia a dia. Mas a gente sente essa necessidade em todas as outras especialidades e todas as outras profissões dentro da área de saúde, né? E eu vejo dentro da odontologia, felizmente, começando a acontecer, mas ainda tem muito caminho, né, grande ainda para... Sim, com certeza. Muito claro para o paciente a necessidade hoje de procurar as especialidades médicas, mas não é tão claro quando a gente diz sobre a odontologia.
né? Então, por que eu tenho que ir para, por exemplo, por que eu tenho que ir para outro consultório para fazer o canal? Por que você não pode fazer meu canal, né? O clínico geral. Sim, porque hoje, para você fazer um tratamento bom, com eficiência, você precisa ser um especialista, né? Tem alguns clínicos gerais que se aventuram em fazer canal, mas os casos mais difíceis, ele acaba encaminhando, né? Então, assim, hoje a gente indica porque a gente está muito atualizado. O tempo inteiro tem congresso, o tempo todo a gente estuda, o tempo todo a gente O tempo todo tem novidade. Tem né? novidade, o tempo todo, exatamente, né? toda hora. Agora, então, a gente toda hora é uma lima nova, agita a Sim. solução. Assim, a biologia não muda muito. Ela é a mesma, desde 1900 e bolinha. Mas a técnica para você tecnologia lidar com isso mudou Sim. completamente. Sim. De quando eu me formei para hoje, é outra odontologia. É outra endodontia. E a gente hoje, com o advento da tomografia, então, a gente vê o canal aqui. O canal tá aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. Quer dizer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas nem sempre eu vou conseguir fazer. Ainda tem essas Porque a gente dificuldades, tem né? Um desafio muito grande, Sim. que é lidar com a anatomia do dente. Que Sim. o canal não é um tubo reto, né? Um canal é um sistema de canais. E uma coisa interessante e que né, eu estudei anatomia, aquela coisa toda, mas a gente nunca para pensar exatamente sobre aquilo que eu não ia atuar com dente, Sim. a gente não para pensar e tal. Um dente pode ter muitos canais, né? Fala sobre isso. Adoro isso. Gente, um dente não é um canal só. Tem cada dente da arcada dentária da nossa boca tem uma anatomia diferenciada. Então, geralmente, os dentes anteriores têm 1 ou 2 canais e os posteriores têm 3 ou mais. Aí que o Então, bicho pega, né? Aí é que para localizar esses canais que é o problema, né? Então, não é só um canal só. É um dente e a anatomia desse dente para cada um de nós. Então, o meu dente é diferente do da Rafaela, é diferente do Marcos, que é diferente de você que está assistindo a gente. Então, é totalmente diferente. Por quê? Ele tem um padrão geral, mas individualmente tem peculiaridades. Então, E aí eu vou repetir uma vem coisa que as tecnologias. eu já tenho falado. Viu? Sua mãe estava certa. Você não é igual a todo mundo. Não é. Então você precisa ser tratado de uma forma individualizada. E para isso você precisa procurar um profissional que entenda sobre isso. E é isso de mesmo. qualquer área, seja do dente, seja na cabeça, seja no coração, seja do joelho, é muito importante isso. Muito né? importante. Com certeza. E a gente está aqui falando de tantos profissionais, né? E me vem muito na cabeça, primeiro, a Endodontia Delivery, que você falou aqui, as pessoas não sabem o que é, o nome já diz, né? Então, possivelmente ela está indo em todos os consultórios. Vai na casa dela. Como é que é Na casa do paciente, a Endodontia Delivery? E, assim, outra coisa também como que hoje está a odontologia? A gente sabe que você tem um curso, você pode explicar um pouco mais sobre ele, mas sobre esse posicionamento profissional, por onde que as pessoas começam? A gente está falando aqui da importância do clínico geral ter uma noção geral do paciente. Por onde que ele começa? Se ele vai querer uma especialidade? Como que ele se faz como posicionamento digital? Tem tanta coisa envolvida. Fala um pouquinho pra gente, Nath. Dentista, né? Exatamente. Bom, primeira coisa, sobre endodontia delivery. Endodontia delivery é um termo mais recente. Que eu me recorde, veio em 2020, 2021 ali, mais ou menos. E é o seguinte, o endodontista, no caso eu, vou até o consultório do indicador, que a Rafa adorou essa palavra, do clínico geral. Adorei. Então, vou até lá, por quê? Porque o indicador, ele não quer... é em casa. Não é em casa, é consultório. Não, porque a gente aqui já tem um episódio também sobre o barbeiro nômade. Ele corta o cabelo em casa. Em casa. Você faz o canal, mas não é em casa. Não é em casa. Até existe um atendimento domiciliar para pacientes acamados, né? Mas não é o meu caso. Eu vou ao consultório do dentista e lá atendo esses pacientes que, antes de eu chegar lá, esse caso dele já foi planejado. Então, o paciente, o meu chefe lá da UERJ sempre fala, o professor Taubi Coutinho, ele sempre fala, o paciente é a galinha dos ovos de ouro do consultório. É verdade. É verdade. Né? Ele tá ali e o dentista não quer que ele saia dali. Então, eu vou até o dentista, esse indicador, e faço o canal no local, né, do dentista.
Só que existem algumas limitações para essa situação. Casos muito complexos, né, que você precisa de um microscópio. Então, se o indicador tem um microscópio, facilita a minha vida. Se não tem, aí fica um pouco mais complicado e eu acabo levando ele pro local que eu atendo com o microscópio. Mas isso você consegue fazer essa avaliação sem o paciente, é porque ele já foi avaliado por Ele antes? já foi avaliado pelo indicador. E Se já tiver fez um a exame, radiografia, exatamente. E aí você Tudo já diz, isso olha, esse não dá para fazer delivery. Exatamente. Esse tem que vir Esse para tem que vir cá. pra cá, exatamente. Então, e geralmente com tomografia. Por quê? O que é a diferença da tomografia para radiografia? Eu acho importante a gente explicar isso também. Super importante. Porque é um exame realmente que tem um custo um pouco maior, né? Então, a radiografia, geralmente o plano cobre, né? Uma coisa que é rápida, que todo mundo já entende que tem que fazer. Porém, a tomografia, ela dá a tridimensionalidade do dente. Eu consigo ver o dente 1 para 1, ou seja, de tamanho real, com todas as suas nuances e variações. Então, é muito importante que a tomografia seja pedida, se não na totalidade dos casos, nesses casos mais que a gente vai ter mais dificuldade, que Perfeito. a gente prevê que tenha pela radiografia, a gente já prevê que tem alguma dificuldade anatômica, ou que tem alguma peculiaridade, ou que mostre alguma coisa que a gente vai precisar de uma tomografia e solicita essa tomografia e a gente faz o tratamento. Né? Então, isso é a endodontia delivery. Sobre o meu curso, é um curso de endodontia delivery, né? É um curso que eu tenho junto com a Bruna Casadei, que é uma amiga muito querida. A gente se encontrou, assim, na vida e a gente desenvolveu um curso de planejamento de carreira. E aí eu dou o meu depoimento e falo sobre endodontia delivery também dentro desse curso. E eu sou um case, entre aspas, assim, porque eu tive várias mudanças na minha vida, devido ao meu ex-marido. A gente se mudava de um estado para o outro, e nessas mudanças eu toda hora tinha que me adaptar. Então eu precisei ter uma resiliência e recomeçar durante vários anos da minha vida. Então é como se eu estivesse aqui no Rio, eu estou no Rio de volta há 4 anos só. Então desde 2021 que eu voltei a trabalhar. Então, por quê? Porque eu saí do Rio, fui morar em Salvador. Me adaptei em Salvador. Comecei a trabalhar em Salvador, dali a 2 anos eu me mudei de novo. Então fui para São Paulo, comecei tudo de novo. Consultório, mas não sei o que, e sempre como tentando encaixar a endodontia aí. Sai de São Paulo, volto para o Rio de Janeiro. E aí volto, começo tudo de novo. Tudo mais que aqui eu tinha muitas amigas, muitos conhecidos, então acaba que isso facilita um pouco. Mas, de qualquer forma, era uma forma de eu começar. Então, o meu curso com a Bruna, a gente fala exatamente isso, da resiliência que você tem que ter, dos recomeços que a nossa profissão impõe pra gente, muitas vezes. Porque você não precisa se mudar de... A gente estava falando aqui, né, de você... Não precisa se mudar para você recomeçar. Muitas vezes você está estagnada na sua profissão e você fala, gente, eu não sei nem o que eu faço. E aí uma coisa importante é que assim... Por onde eu vou? Né, esse planejamento de carreira, ele não necessariamente precisa acontecer somente no começo da sua carreira. Se você pudesse planejar anualmente, seria incrível isso. Imagina, você todo ano você ter uma meta, você sempre é possível, né? Eu já falei em outros podcasts, inclusive quando eu fui entrevistado também em podcast e tal, eu costumo falar muito isso, que assim, eu passei 22 anos dentro do CTI, e eu passei uma situação muito complicada, eu passei, né, tive burnout, passei do burnout, fui para um transtorno pós-traumático e recebi esse diagnóstico aqui no meio de uma gravação ao vivo, no podcast, e tá, verdade. E aí eu vi que aquilo não era saudável, minha família viu que aquilo não era saudável, e depois de 22 anos de CTI, depois de 24 anos de medicina, eu mudei completamente e vim para um lado, né? Eu era do CTI, hoje eu tratava lá aqui, o final. Super feliz, trabalha com a gente todo dia. Eu tô aqui hoje falando de prevenção e a gente tá falando sobre odontologia, a gente conversa psicologia. Hoje falo muito sobre saúde mental, né? Estudei muito sobre saúde mental porque isso aconteceu comigo e hoje é uma demanda, né? A gente precisa falar sobre isso. Falar muito sobre isso em todas as idades, né? Aí eu mudei completamente a minha carreira e saí de lá, de dentro do CTI, aquele ambiente fechado, a gente vendo a especificidade da doença grave
E hoje a gente está lá cuidando de odontologia, já cuidei de restaurante, Já, de né, tudo mamografia, tudo isso que a gente tem da educação em saúde, fazendo, olha, quem diria, né? Quem diria que a gente Pensando ia e tá aqui. lendo um roteiro para fazer uma história em quadrinho da Turma da Mônica para falar de Nossa, saúde mental. É. Então, assim, isso tudo, Sabendo sobre odontologia, Marcos está quase graduado em isso odontologia. tudo eu fiz depois dos 45 anos de É idade. possível, gente. imagina. E a vida, ela requer isso. Ela requer que Sim. posicionamento nosso, Então, quer dizer que você reflexões também faz nossas, isso sabe? para os Vou colegas. contar uma coisa E só pra vai pra vocês. dentista? Insight, ou não, insight. Ah. Insight não, mas vou contar uma coisa interna pra vocês. A gente estava outro dia conversando com as crianças, então tô no meu segundo casamento e tenho 4 filhos. Vocês podem imaginar como é que é lá na minha casa, né? Maravilhosa. 2 meus da minha barriga e 2 do meu atual marido. E aí a gente estava conversando sobre o que eles querem fazer, assim, conversas de jantar, né? A gente sempre tenta jantar todo mundo junto e tal. E aí a gente estava conversando e eles, o que você quer fazer quando vocês crescerem? O que vocês acham que vocês vão fazer quando vocês crescerem, daqui no futuro e tal? E aí cada um foi respondendo. E aí eu virei pro meu marido e falei, e você, Alexandre, o que você quer pro seu futuro? Aí a minha enteada virou pra ele, ué, mas o futuro do papai já é agora. Ai, gente. Como se ela... Eu falei, não. O futuro do papai e da Tia Nath é quando a gente quer. É a hora que a gente quiser mudar. Você acha que todas essas pessoas que estão aí fazendo sucesso na vida, você acha que elas decidiram isso aos 20 anos? Você acha que elas decidiram isso aos 30 anos? Planejamento, né? Todo ano, ou se você estabelecer uma meta a cada 5 anos ou a cada 2 anos, se você puder planejar, olhar pra dentro, primeiro você olha pra dentro, eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Eu tô bem? Se eu não tô, o que eu posso fazer pra mudar? Que se eu continuar fazendo, eu vou me tornar uma idosa infeliz. Eu vou ter outros problemas oriundos disso. Então eu acho que é bem isso, a gente planeja o tempo inteiro. E o curso é exatamente sobre isso. Ele não é direcionado para recém-formados. Ele é um curso direcionado para quem quiser se planejar, quem tem o interesse Recomeçar. de recomeçar, de mudar a sua carreira. Não mudar a carreira. Eu sou dentista, agora eu vou ser, sei lá, outra coisa totalmente diferente. YouTuber, que até pode ser, mas Pode ser. não é esse o objetivo. É dentro da minha carreira, eu tô feliz? Maravilha. Passo 1. Passo 2. O que eu posso fazer para sair do que eu quero? Porque assim, eu tô feliz, eu tô bem aqui, mas eu quero chegar aqui. O que eu faço para E você deve receber Então muito você está isso. promovendo agora a saúde mental não para o paciente, Pro mas dentista. para os Dentista. dentistas, para os Profissionais. profissionais, né? Eu acho que é muito ousadia da minha parte falar que eu estou promovendo saúde mental, mas com Não, mas tá- certeza a mas gente tá Tá inspirando, Claro, né? Tá é inspirando, porque Mas isso é inspirar uma- a isso saúde é uma mental. Isso é uma parte importante, Com né, certeza. do cuidado com a saúde mental. É o propósito. Sim. Né? A gente fala, Sem a gente dúvida. fala muito de Tanto. propósito, Sim. a importância do propósito para a felicidade. Você fala muito nas suas palestras, né, Falo Marcos? muito. E aqui a gente já conversou com um médico que eu admiro muito, Marcos Mendanha e tal, que ele fala de burnout. E ele falou muito assim, olha, Aristóteles já falava de propósito, ele realmente já falava no Daimon, os japoneses falam muito isso no Ikigai. Sim. Né? Então, assim, propósito é muito importante, você está feliz Sem e você pode mudar os seus propósitos A e todo os seus tempo. caminhos Com e as suas certeza. vontades. A todo tempo. É muito, momento da é muito vida. injusto você precisar tratar, É. traçar o Tudo. caminho definitivo da sua vida aos 20 16. anos, Não, né? 16. 16, quando você 16. faz o vestibular, né? Gente, e se a gente não tá feliz, a gente precisa recalcular a rota. Seja em Com qualquer certeza. setor da nossa vida. Qualquer um. Relacionamento, Nath tá aí no segundo casamento, seja no trabalho, seja nas relações que a gente tem na vida. E eu acho que o curso que você tem é uma inspiração para as pessoas realmente olharem para si, se conhecerem, trazerem uma reflexão para a vida delas e falarem, cara, é possível mudar, porque é possível mudar. Com Então assuma esse. Porque isso. você realmente promove, Você inspira. ajuda a promover saúde mental. É isso para os profissionais. certeza. E um profissional que é feliz, é óbvio que ele vai fazer e desempenhar o trabalho dele Com certeza. de uma forma muito melhor. Lógico. E eu acho que a gente, na rotina do dia a dia, o dentista, ele é muito só, né? Então, É. ele fica
Você fica ali, você é secretário e o paciente, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Você não tá numa empresa em que você trabalha com outras pessoas, em que você troca. É raro isso. É muito raro. No Sesc isso No acontece. Sesc, no Sesc, pra quem... Eu já fui dentista. Ela Eu foi já- nossa, gente. Já trabalhava foi. com várias amigas e tal. Isso era maravilhoso. Maravilhoso. Mas no consultório você é muito só. E aí você entra num looping de acorda, trabalha, acorda de 8 da manhã às 8 da noite. Acorda, trabalha, acorda, trabalha, acorda, trabalha. Você não para pra se olhar. Não Você vai. não tem tempo. E aí, quando a gente traz as pessoas pro curso, que ela começa a se autoanalisar e ver o que é que eu posso fazer para me melhorar, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha auxiliar, porque alguém que está trabalhando comigo tem que chegar Sim. bem-humorada também, né? Porque senão contamina o ambiente, assim, não só dela, mas eu também, é uma Sim, troca, né? Sim. O que eu posso fazer para proporcionar melhor para o meu paciente? Então, tudo isso, quando a pessoa para, gente, parece que faz assim, ó, clique. E faz mesmo. Faz um clique na cabeça do Primeiro paciente. passo é o Faz. autoconhecimento, né? Primeiro passo. E a gente não faz isso. Não. E a gente não costuma fazer isso. A gente não Eu para. falo muito A gente sobre Não para. essas A vida é reflexões. assim, ó. O que você chama de planejamento, né? Muitas pessoas chamam de reflexão e tal. E as pessoas... Eu falo isso muito nas palestras, nas aulas, que quando as pessoas fazem, elas fazem no Réveillon. Fazem uma vez por E ano. esquecem E depois, não né? tem que fazer uma vez por Não, ano, e elas têm que esquecem, fazer o que é pior. mensalmente, ou melhor, semanalmente, ou melhor, todos Diariamente. os dias, né? Para você pensar, olha, ontem ou hoje, né? Se você pensar de noite, né? Poxa, hoje o que foi legal e o que foi que não foi tão legal, o que eu posso fazer amanhã melhor do que eu fiz hoje. É muito mais fácil você pensar desse jeito do que chegar no final do ano e falar o que foi tudo que eu fiz de errado no tem ano. Sim, lembrar, E né? tudo sim. que eu fiz de bom e como é que eu vou fazer e você fazer planejamento durante um ano, né? Pois é, A gente não muito lembra nem o que tomou café, não são nem Gente, meio-dia, a gente não lembra o que tomou café da manhã. exatamente. Imagina Eu acho, pensar em planejar durante um ano. tudo que a gente conversou, você vê, né? A gente trouxe a endodontia associada à saúde mental. Sim. Olha quanta abordagem a gente fez aqui. A gente falou, a gente explicou do canal, você já aprendeu anatomia do canal, já aprendeu endodontia delivery, já aprendeu sobre saúde mental. A gente traz isso muito dentro do Sesc para as nossas equipes. A gente traz conteúdos que estão aí nos nossos podcasts e também nos eventos que a gente faz dentro da educação em saúde do Sesc, porque é importante e essencial falar sobre saúde mental em seus diversos aspectos. E por isso que a gente trouxe essa reflexão também dentro da odontologia, como profissional, como paciente, né? Como que a gente precisa acolher e se cuidar para que sejamos melhores profissionais para entregar o melhor para o E o nosso que a gente paciente. falou pro dentista, a gente fala também pro médico, a gente Perfeito. fala pro É fisioterapeuta, isso. a gente fala pro engenheiro, fala pro Enfermeiro. arquiteto, enfermeiro, e tem história de... Tem muita coisa, Enfermagem né? É uma área realmente que também acaba se desgastando. Muito, isso, né? muito. O médico- Beijo, Cristina, minha esposa, enfermeira. Beijo, Mês de Cristina. maio, tá terminando, mas é o mês da enfermagem. Aham. Nath, que papo rico. Ai, que bom. Quantas reflexões, assim, para todos nós. Eu acho que é um podcast para as pessoas gerais e para Sim, dentista também, com para os certeza. profissionais, para diversos profissionais. Os meninos que estão ali, Marcos comentou deles, que eles estão ali sacudindo a cabeça. Eu adoro quando eles estão sacudindo a cabeça. Somos humanos, né? Pois Todos. é, a gente Todos não, somos a humanos. gente não pode Pessoas. perder isso E em onde é que as momento pessoas nenhum. te encontram? Exato, Sim. onde eles te acham? Então, eu tô no Instagram, @doutora Natasha Jus. Sou uma pessoa bem ativa lá. Maravilhosa. Gosto bastante. Acho que isso também, as redes sociais, você tem que usar com sabedoria. Né? Isso. Se você consumir tempo ali, você não produzir para sua própria rede, porque são dois, né? Coisas totalmente diferentes. Uma é você consumir aquela coisa de só passar o dedinho. Outra é você produzir para ter um retorno para você. Então, eu sou uma produtora de conteúdo, né? Gosto, faço isso há muitos é incrível. anos já. Então, eu já tive canal de maquiagem, enfim, minha história é longa dentro da internet. Mas acaba que eu uso hoje as redes sociais ao meu favor, justamente para disseminar a informação que a Cláudia Coscarelli, que trabalha aqui no Sesc, fala muito. Então, assim, a pessoa que tem a informação valiosa, que tem um conhecimento, que detém um conhecimento que vai ajudar o outro, ela precisa aparecer. Isso. Porque tem É muita isso. gente ruim falando. É Isso. Falando muita isso. bobagem,
falando coisas que não são reais. E é por isso que existe o podcast do É Sesc isso. Mais Saúde. É isso. Pra gente encher cada vez mais a internet Exatamente. também De coisas de informação. E Exatamente. de qualidade, pessoas de referentes, pessoas né? referentes. Como a Natasha. Então Então, é isso, eu tô lá no Instagram. Quem quiser me encontrar, também tem minha e-mail, enfim, tudo lá de acesso. Queria agradecer muito o convite de vocês, foi maravilhoso o nosso bate-papo aqui. Mas eu amo conversar, eu amo saber coisas, eu amo receber as informações e, obviamente, passar o que eu sei também. Então, estou muito feliz. Muito obrigada, Rafaela, pelo convite. Você é Marcos, incrível. pelo convite. E é eu sou muito suspeita, né? Porque a Nath comentou que ela já foi do Sesc. Tive o grande privilégio de trabalhar com ela. Ela é uma profissional incrível desde sempre. E hoje está aqui, abrilhantando os nossos conteúdos do podcast. Muito obrigada, viu? Um beijo, sucesso e que você continue inspirando as pessoas para que sejamos melhores humanos e profissionais, viu? Obrigada. Obrigada Meu a você. parceiro de mesa. Obrigada, Marcos. Mais um conteúdo incrível. Foi ótimo. Né? Muito obrigado mais uma vez. Né? Muito obrigado por estar aqui e estar com isso que a Rafa falou, assim, compartilhando o teu conhecimento. Né? Então vocês já sabem onde encontrar a Nath. Rafa também tem conteúdo, tá lá. Tá lá, Rafaela G. Medina. Isso aí. E o Tem seu, Marcos? o meu, DRM Bezerra, também falo muito sobre isso e mostro o nosso dia a dia, né? E aí eu tenho muito orgulho no propósito que eu tenho de estar trabalhando nessa instituição que também você encontra lá no Instagram, que você encontra no YouTube. Perfeito. Sesc RJ ou Sesc Rio, procura de qualquer uma das duas formas que você vai encontrar. E é muito bom a gente estar aqui e levando para você. E não esqueça, se você tiver alguma dúvida, se você tem algum tema que você acha muito interessante e você olhou, olha, é difícil, porque, né, são quase 40 episódios, a gente já falou de quase tudo. Mas tem sempre muita vai ter coisa. alguma coisa nova. Um olhar que a gente não diferente. conversou. Então vai lá, isso. coloca, manda pra gente, pergunta pra gente e a gente vai ter todo o prazer de te ajudar a tirar qualquer tipo de dúvida, a encontrar novos caminhos, ou seja, ser feliz. Esse é o nosso maior objetivo de vida, né? Com certeza. Ser feliz e fazer os outros serem felizes. Amém. Isso aí. É esse, gente. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Assista a primeira temporada, a segunda temporada. Tá tudo no YouTube lá do Sesc RJ. Um beijo e um sorriso para vocês. Tchau. Tchau, tchau.